Anos antes, invadem a casa de Guadalupe pelo choro das crianças que estão com fome. Os vizinhos pegam as crianças e os alimentam. Guadalupe pede a Joaquim que fique com Gael em troca de dinheiro e tenta convencê-lo. Guadalupe coloca uma medalha em Gael e conta para o bebê que ele vai ter uma boa vida, com condições que ela não seria capaz de proporcionar. Guadalupe acredita que com a ajuda de Joaquim vai conseguir se manter e sustentar Romeu. Joaquim dispensa Guadalupe e pede para não voltar a vê-la. Anos depois, Guadalupe admite para Romeu que era melhor tê-lo dado para doação também, revelando que ele tem um irmão gêmeo que mora com um advogado e sua esposa. Na atualidade, Romeu conta a Gael que Guadalupe o vendeu quando nasceu, e Bárbara e Joaquim, que haviam acabado de perder uma filha ao nascer, aceitaram comprá-lo. Ariadna e Álvaro sentem que o amor que vivenciam é um presente, mas sabem que por enquanto precisam manter esse amor em segredo. Olga pergunta a Paulo onde está Álvaro. Paulo conta para Olga que Álvaro saiu para encontrar uma mulher que o apoiou. Olga pensa que se trata dela, mas Paulo a desilude. Olga manda uma mensagem para Álvaro. Ariadna e Álvaro ressaltam sua felicidade, mas admitem que terão problema com Bárbara e Eduardo e talvez até com Tadeu. Gael se despede de Romeu e deduz que aquela foi a primeira e a última vez que se viram. Romeu afirma para Gael que toda vez que se olhar no espelho também vai vê-lo. Marcos pergunta a Gael como foi sua conversa com Romeu. Gael admite a Marcos que não sabe o que pensar, pois não acredita que Bárbara tenha sido capaz de comprá-lo. Gael se sente mal por Guadalupe tê-lo vendido como um cachorro. Marcos consola Gael, mas afirma que Romeu não tem necessidade de mentir para o irmão, pois também sofreu com a situação. Bárbara tem um mau pressentimento e Gema tenta tranquilizá-la. Romena reclama da cara de pau de Daphne procurá-la depois de tudo. Daphne diz a Romena que se apaixonou por Gael sem perceber. Álvaro vê as mensagens e ligações de Olga e Ariadna as de Bárbara. Álvaro estranha a aproximação entre Bárbara e Ariadna. Ariadna conta para Álvaro que em breve Bárbara vai lhe contar a verdade. Antero revela para Bárbara que viu Gael e lhe deu o endereço de Efigênia, e confessa para ela que Gael se parece muito com Romeu, filho de Guadalupe. Gael chega desolado e enfrenta a mãe, e exige que lhe explique o que acaba de saber. Gael acusa Bárbara de ter mentido. Bárbara afirma para Gael que nunca mentiria para ele. Daphne jura por seus filhos que não pretendia ter nada com Gael. Daphne confessa para Romena que só se envolveu com Gael após descobrir o resultado do exame de DNA. Ivete ofende Daphne e Romena a defende, embora alegue que não pode perdoá-la. Daphne confessa a Romena que é muito agradecida por toda sua ajuda e diz que está sendo sincera porque a admira muito. Romena entende Daphne, mas garante que elas não vão conseguir ser amigas. Álvaro e Ariadna planejam novos encontros, mas garantem que terá que ser escondido. Gael conta para Bárbara que já sabe que foi comprado. Daphne chega e Bárbara a culpa pela situação, pensando que Daphne revelou a verdade para Gael. Gael percebe que Daphne já sabia a verdade sobre sua origem e não lhe disse nada. Gael afirma que descobriu a verdade da pior maneira e Daphne não fez nada para impedir a sua dor. Padre Antero sugere que Gael aprenda a perdoar, mas ele não aceita. Gael fica muito chateado por descobrir que todo mundo já sabia. Bárbara pergunta como Gael descobriu, e Gael conta a Bárbara que descobriu por seu irmão gêmeo e apavora o padre. Bárbara se surpreende e descobre que Guadalupe teve gêmeos e só lhes entregou um dos bebês.
Cassandra comemora por Ariadna dar uma nova chance ao amor e sugere que Ariadna saia da casa de Bárbara. Ariadna pede segredo a Cassandra. Gemma liga para Ariadna e conta que Gael já sabe da verdade. Bruno se sente feliz por Álvaro. Gael chora por Joaquim e Bárbara terem lhe comprado como se fosse um cachorro. Gael acusa todas de serem cúmplices de Bárbara, inclusive Ariadna. Tadeu entrega a Álvaro um bilhete da escola solicitando o pagamento da mensalidade atrasada. Bárbara explica ao padre Antero que não tiveram a intenção de comprar Gael como um bichinho de estimação e só quiseram salvar a sua vida. Ela também afirma que Guadalupe nunca comentou que teve gêmeos. Bárbara deseja falar com Guadalupe e Antero promete ajudá-la. Álvaro chega com Tadeu e encontra Bárbara inconsolável. Álvaro se surpreende ao saber a verdade sobre Gael e se emociona. Gael observa uma foto sua com Joaquim e fica indignado por seu pai ter sido incapaz de lhe revelar a verdade. Daphne liga para Gael, que não atende. Álvaro liga em seguida e oferece seu apoio ao irmão. Padre Antero promove um encontro entre Bárbara e Guadalupe. As duas sabem que poderiam ir para a cadeia pelo que fizeram. A professora agradece a Ariadna por ter pago a mensalidade atrasada. Ariadna descobre que Álvaro quitou sua dívida. Guadalupe e Bárbara se emocionam na conversa. Guadalupe acredita que não merece perdão, pois Romeu não quer vê-la e Gael não sabe da sua existência. Bárbara admite que não é uma mãe melhor que Guadalupe. Guadalupe pede perdão a Bárbara e tenta se ajoelhar diante dela, mas Bárbara a impede. Bárbara fica sabendo por Guadalupe que o pai dos gêmeos é Túlio e não Calixto. Ariadna se surpreende ao ver Olga no escritório de Álvaro. Daphne vai ao apartamento de Gael e ele termina um relacionamento com ela. Bárbara fica sabendo que Calixto acordou do coma e fugiu do hospital.